Olá, amados irmãos, graça e paz. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja. Nós estamos no penúltimo dia da nossa campanha de oração, citando o Salmo 51. E o nosso assunto, nosso tema, estamos tratando a respeito do Espírito Santo, o Consolador. E o Senhor tem nos ensinado. A palavra tem sido liberada na nossa vida. O Senhor tem confirmado os nossos passos. Através da palavra, você tem alcançado a graça de Deus. Porque você crê. E você crendo, você recebe. A presença de Deus está contigo. Nós somos habitação do Espírito de Deus. Toda boa dádiva vem de Deus. Os dons, os frutos, nós só conseguimos colocar em prática porque o Espírito Santo, o Consolador, ele nos dá condição de frutificar. Na realidade, a nossa real identidade está em Cristo Jesus, na pessoa do Espírito Santo que opera em cada um de nós. Mas uma coisa tem que ficar bem claro. Muitas pessoas resumem o seu relacionamento com Deus, elas pensam que o relacionamento com o Espírito Santo se resume em um arrepio, em uma sensação gostosa, em uma sensação de bem-estar. O Espírito Santo é tudo na nossa vida. E quando a pessoa pensa assim, ela é confundida, porque o dia que ela não sentiu o arrepio, a sensação gostosa, ela pensa que Deus não está com ela. Ela pensa que a comunhão com Deus, com o Espírito Santo, se resume em sentimentos. Eu quero fazer um paralelo, uma comparação para o crescimento dos irmãos, para que os irmãos desenvolvam a fé e pratiquem a comunhão com Deus. Eu quero fazer uma comparação com um casamento. O casamento não é feito só de flores. É um relacionamento, é uma aliança, é um compromisso. E no casamento, nós temos direitos e deveres. Não é assim? Imagina se o casamento fosse feito só de momentos bons. Não existiria compromisso. Significa que quando tiver o tempo ruim, então não há casamento? De forma nenhuma. Quando a gente faz um paralelo à relação sexual, um casamento não é feito só de relação sexual, que é o ápice, que é o momento de comunhão entre o casal, entre o homem e a mulher. Não se resume a isso. Faz parte, mas existe a renúncia, existe o compromisso, existe o aprendizado. Na verdade, existe muitas coisas que envolvem o casamento, que configura em um relacionamento entre duas pessoas. A vida com Deus, nós temos o arrepio, o momento gostoso com o Senhor de comunhão, mas também implica em compromisso, em renúncia, para que seja configurado um relacionamento, uma aliança de verdade. Quando você tem a clareza disso, o inimigo não te engana. Muitas pessoas que recebem a palavra de Deus, elas só querem um compromisso desde que tudo vá bem. Isso não é vida com Deus, isso não é aliança. Imagina um casamento onde a pessoa ela tem um compromisso parcial, onde a pessoa, no momento que aperta, ela foge, ela não assume. Imagina você, mulher, se o teu marido fosse seu de domingo, segunda, terça, chega o final de semana, ele não é mais seu. Chega sexta, sábado, ele não é mais seu.
ele foge. Não tem compromisso. Isso não é casamento, não é aliança. Mas infelizmente muitas pessoas se comportam assim com Deus. No momento da necessidade de se satisfazer, lembra de Deus. E busca Deus no momento da dor, da necessidade. Quando vem um vazio. Mas quando tudo está bem, esquece. Não tem um compromisso com Deus. Ou não obedece o Senhor. Saiba que o casamento é feito de renúncia e com o passar do tempo, a pessoa aplicando a fidelidade, sendo leal, ela vai colher os frutos de um casamento sólido, de uma casa firmada na rocha. E uma vida com Deus também é assim. Você vai aprendendo com Deus. O Senhor vai forjando, o Espírito Santo vai forjando o caráter de Cristo Jesus. Muitas pessoas ficam aborrecidas com a disciplina de Deus, porque é isso que acontece. Não é agradável a nossa carne. A nossa carne não quer aprender com Deus. A pessoa que satisfaz a concupiscência da carne, ou seja, a corrupção da mente, do coração, ela não entende, ela não compreende as coisas de Deus. Então, ela desanima, porque ela só espera um momento bom. Mas, quando a porta fecha, quando vem o não, uma vez que nós estamos com aliança com Deus, isso faz parte também do trabalhar de Deus para o nosso crescimento. Portanto, a vida com Deus não se resume em arrepio, em sentimentos, é muito além disso. O Senhor está formando em cada um de nós o caráter de Cristo Jesus. Isso é o trabalhar do Espírito Santo. Observa a palavra de Deus. Quando você vê aqui Jesus Cristo, ele foi batizado com o Espírito Santo. Esse relato nós encontramos aqui no livro de Mateus, no capítulo 3. Quando Jesus Cristo ele foi batizado por João Batista, nesse momento, olha o que acontece quando ele foi batizado. E no versículo 16 diz assim: E sendo Jesus batizado, subiu logo da água. Eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, ou em quem tenho prazer. Então ali o Senhor Jesus teve o batismo com o Espírito Santo. Olha que maravilha, um encontro com o Espírito Santo. Porque para ele iniciar o ministério dele, foi exatamente esse encontro quando ele começou o ministério dele. Ou seja, jamais ele faria a obra de Deus sem o Espírito Santo, porque Jesus estava na forma humana. Todos nós precisamos do Espírito Santo para fazer a vontade de Deus. Então, ele se batizou para que se cumprisse a lei. Quando ele obedece, ele desce as águas, ele recebe também o batismo com o Espírito Santo. O batismo das águas, depois o batismo com o Espírito Santo. Ali ele teve uma experiência com Deus. Isso é muito bom. Agora, observa em seguida, no capítulo 4, tem o título A Tentação de Jesus. E continua dizendo: Então, depois de ser batizado, depois de ter a experiência com o Espírito Santo, então foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Ou seja, em seguida, ele foi provado. Isso é para a gente entender o que eu aprendo com essa passagem. O deserto faz parte do trabalhar de Deus. Agora, o inimigo se aproveita para confundir as pessoas e elas pensam: Deus não está comigo, porque se Ele estivesse comigo, eu não estaria neste deserto.
Essa ideia tem que cair por terra. Porque a palavra diz que o Espírito de Deus conduziu Jesus ao deserto. O deserto é a escola de Deus, não é um lugar de habitação, mas é um lugar de passagem necessária para o nosso crescimento. Como havia falado sobre o casamento. Eu sou casado há mais de 20 anos. Nós passamos por desertos no casamento e como é necessário para que nós possamos apurar a nossa relação e o nosso aprendizado. Sem deserto não há aprendizado. Sem prova, como é que eu vou provar a fidelidade se não houver necessidade de passar no deserto? É no deserto que eu provo a minha lealdade. Não é verdade? E com Deus, Jesus Cristo foi conduzido pelo Espírito ao deserto e ali ele foi tentado, ele passou privações. Ali ele foi provado, logo em seguida de receber o Espírito Santo. Ali o Senhor estava sendo preparado para assumir o seu ministério. Ali foi o início do que nós vivemos hoje, a nossa vida com Deus. Se Jesus Cristo passou por isso, que dirá eu e você? Que necessitamos sermos aperfeiçoados. Portanto, amados, o trabalhar de Deus é diferente do que nós imaginamos. Muitos pensam, na sua visão humana e terrena, que quando o Espírito Santo habita em nós, só tem momentos bons. Mas o Senhor, Ele nos conduz a um ambiente muitas vezes hostil como o deserto, para que haja uma dependência do Espírito Santo. Porque se não houver um deserto, então não há necessidade de buscar a Deus. Uma pessoa sem Deus, ela não suporta o deserto. Ela desiste. Sem o Espírito Santo. Jesus Cristo, ele foi conduzido pelo Espírito e ali ele teve a sua fé provada e ali ele viu o agir do Espírito Santo. Ele enfrentou o diabo e venceu por meio do Espírito de Deus. Foi para isso que ele foi batizado pelo Espírito, para enfrentar. Paulo fala do bom combate. O bom combate é aquele que você tem a presença de Deus com você. Porque sem a presença, sem o revestimento do Espírito Santo, você não suporta enfrentar o inimigo invisível. Então, Jesus Cristo, você vai observar nessa passagem de Mateus capítulo 4, ele venceu o diabo. Ele foi tentado, mas o diabo fugiu. Aqui no versículo 11, depois de ele ter enfrentado as tentações, no capítulo 4 de Mateus, diz assim: então o diabo o deixa, e eis que chegaram os anjos e o serviam. Aleluia! Glória a Deus! Quando você tem a presença de Deus, você é conduzido pelo deserto. Você não é confundido, porque você permanece, mesmo no deserto. Então, quando você resiste o diabo, ele foge de você. E quem te serve? Os anjos de Deus. Foi assim que Jesus Cristo começou o seu ministério. E hoje nós temos o chamado de Deus para dar continuidade a esse ministério. E o Espírito Santo está forjando em você o caráter de Deus. E o caráter de Deus é forjado no deserto. Então, não reclame, não cabe reclamação. O Senhor está tratando de você. Forjar o caráter, formar o caráter não é magia não, é o dia a dia. Um relacionamento, ele se constrói no dia a dia. Não é feito uma magia.
Você, quando casa, você não vai pegar um marido pronto, a esposa pronta. Vocês serão forjados no caminhar. Um vai formar o outro. No caso, o Espírito Santo vai formar em ti as características, porque caráter é um conjunto de características de Deus, onde você vai apresentar os frutos do Espírito Santo. Amor, fidelidade, bondade. Os frutos do Espírito Santo estarão em ti, porque serão formados em você. No dia a dia, no trabalhar, no seu relacionamento com Deus. Como eu repito, que não se resume a momentos bons, arrepios. Não é só isso não. É um momento de aliança, se resume em tudo. O Senhor está presente em todos os seus caminhos. Glória a Deus por isso. E no deserto é a oportunidade que nós temos de praticar a nossa fé em Cristo, de ter comunhão com Deus, de depender do Espírito Santo, de precisar do Espírito Santo. Só assim você enfrenta o mundo e vence. E os anjos de Deus, eles estarão servindo a você, a mim e a você. Glória a Deus por isso. Vamos então unir nossa fé. Vamos orar. Salmo 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com ísopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais branco do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. E não me lances fora da sua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Aleluia. Pai amado, Pai querido, nós nos alegramos na sua presença. Pode do lado de fora estar um caos, mas o Senhor estando em nós, não há embaraço, não há porta fechada que nos impeça, não há ferrolhos. Nada, Senhor, pode impedir o teu agir na nossa vida, e nós não dependemos das circunstâncias para te adorar. Independente, seja a porta fechada, a porta aberta, seja o tempo bom, o tempo ruim, todavia o nosso contentamento está em ti. A nossa alegria não está em coisas, circunstâncias e pessoas. A nossa alegria está no Espírito Santo. A nossa alegria está na nossa comunhão, que está acima de todas as coisas. Aleluia. Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto. E no Espírito, e pelo Espírito, quando ele foi conduzido, ele foi fiel no deserto. Ele enfrentou o diabo e venceu, porque ele estava na presença do Senhor. E o diabo fugiu, não suportou. Assim essa pessoa, Pai, ela tem um revestimento do Senhor. O Senhor dá força para que ela combata o bom combate. Ela enfrente o inimigo espiritual e ela vence em Cristo Jesus por intermédio do Espírito Santo. Enche esse coração, Pai. Ela tem buscado a tua face. Antes de buscar o que o Senhor pode oferecer, as bênçãos, as dádivas, ela busca a tua face. Ela busca um compromisso, uma aliança, um relacionamento. Não importa se no oásis ou no deserto, ela está com o Senhor. Ela permanece junto de ti. O inimigo não consegue confundir ela, Senhor,
com pensamentos, meu Pai, de ilusão, tentando passar a ideia de que a vida com Deus se resume a sentimentos. Não. É um relacionamento completo. É um casamento. É uma aliança eterna que tem começo, mas não tem fim. Aleluia. Consagra, abençoa, Senhor. Fortalece, renova, ó Deus, em nome de Jesus, para que ela testifique o Senhor, aonde ela for, que ela frutifique os frutos do Espírito Santo. Aleluia, aleluia. Ela vai testemunhar a sua palavra, Pai, viva e eficaz, está agindo na vida dela, está operando. O inimigo bate em retirada, ele não suporta, porque não há negociação. Não há negociação com os princípios. Nós praticamos a fidelidade em meio à tentação, em meio ao deserto. Que privilégio nós temos. Nós escolhemos sermos fiéis. Escolhemos, meu Pai, a sua presença. Nada que o mundo oferece se compara, ó Deus, o que o Senhor tem oferecido. Nós temos prazer em Ti. Aleluia. Abençoa essa pessoa, Pai, que tem se derramado, tem buscado o Senhor de todo o coração. Que ela seja agora envolvida por Tua glória, por Tua presença santa e maravilhosa. Nós dedicamos a nossa vida ao Senhor e entregamos completamente, nos rendemos a Ti, de corpo, alma e espírito. É o que eu te peço em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Tá se preocupando à toa. O diagnóstico do homem não significa nada. Tenha calma. Sou eu quem dou a vida, sou eu quem tiro a vida e determino o tempo pra curar as feridas. Sou eu quem faço. Quem é o homem pra pôr um ponto final onde eu não coloquei? Não entre em desespero, enxugue as suas lágrimas, é tudo passageiro. Você precisa confiar e descansar. Quem te prometeu garante. Descansa. Este mal não é pra morte. Descansa. Sou eu quem estou tocando agora. Já tenho a tua vitória. Só precisas descansar. Quem dou a vida, sou eu quem tiro a vida e determino o tempo pra curar as feridas. Sou eu quem faço. Quem é o homem pra pôr um ponto final onde eu não coloquei? Não entre em desespero, enxugue as suas lágrimas, é tudo passageiro. Você precisa confiar e descansar.